O que a sabedoria e o fio do machado podem ter em comum? Eu tenho um texto para refletir. E ele se encontra em Eclesiastes 8 e Eclesiastes 10:10. E ele vai dizer assim: como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Eclesiastes 10:10. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Eu estava refletindo nesses versículos ali. Eu gosto de ler Eclesiastes porque ele fala muito sobre sabedoria. E é uma coisa que me faltava muito quando eu era novo. Isso aí me faz pensar muito, refletir muito de quando eu era novo, né? Principalmente quando eu não era cristão, né? Eu era muito tolo com as coisas, sabe? E daí me faz refletir muito, sabe? Hoje à tarde até estava conversando com um rapaz ali. Muitas portas se fecharam por causa da minha tolice, sabe? Eu era uma pessoa que respondia ao pé da letra as coisas, sabe? E ficava... me irava com qualquer coisa. As pessoas falavam as coisas brincando comigo, às vezes eu ficava bravo, sabe? E daí até no primeiro versículo ali fala, né? Sobre abranda o rosto, né? E tira a dureza das feições, né? Eu andava sempre bravo com tudo, sabe? Mas isso me trouxe muitos problemas, sabe? Eu tô rindo aqui, mas me trouxe muitos problemas, porque daí eu não... as portas se fechavam, sabe? E hoje eu vejo, olhando para trás, assim, eu tive muitas oportunidades na vida, muitas. E eu comecei a trabalhar muito novo. A fábrica a primeira fábrica que eu trabalhei 3 anos e pouco lá. Eu tinha 11 anos quando eu fui trabalhar. E eu aprendi a trabalhar, eu fazia tudo dentro da fábrica. Eu aprendi a fazer tudo. Mas a minha tolice me fez perder essas oportunidades. E isso me faz refletir bastante, sabe? E daí, essa segunda parte aqui de 10:10 ali fala sobre o machado, né? Então ela está comparando ali que é como se a sabedoria fosse um machado afiado, sabe? Ela te poupa trabalho. Porque se a gente manter a sabedoria bem afiada, né? E a sabedoria vem de Deus, né? Ela vem, né, dos aprendizados de Deus, né? E através da inteligência, a inteligência vai te levando uma coisa e vai levando a outra, né? E isso aí, hoje eu procuro fazer isso. Eu procuro manter o meu machado afiado. E isso é muito importante, que abre muitas portas. Abre muitas portas, sabe? Desde eu receber uma pessoa, tratar ela bem, cumprimentar, sabe? As pessoas abre portas mesmo, sabe? Quando uma pessoa te fala alguma coisa, às vezes fala alguma coisa, hoje, né, por exemplo, falando comigo, né? Quando uma pessoa fala alguma coisa meio que pega meio assim na contramão, assim, eu analiso bem o que ela falou, sabe? Penso, não vale a pena, sabe? Não vale a pena revidar, tá? Fico quieto, fico tranquilo e tal. Daqui a pouco, às vezes, né, tem situações que a pessoa mesmo reconhece, né? Não devia ter feito aquilo e tal, não devia ter falado e tal, sabe? Então, assim, é importante a gente manter a nossa sabedoria afiada como um machado, porque ela vai nos abrir portas, ela vai manter o nosso rosto brando, sem essa rigidez, né? E isso aí agrada as pessoas, a gente tem mais relevância no que fala, as pessoas ouvem mais, e muitas situações não vão nem se criar mais, né? Porque as pessoas vão até olhar para aquele ali, já não adianta nem falar mais nada para ele, porque ele não fica bravo, nada atinge ele mais, né? Então, que possamos, sabe, afiar o nosso machado da sabedoria, para a gente não passar por certos problemas, porque no final da história, quando a gente perde a cabeça por alguma situação, né, como eu passei, muitos, né, assim, por mais que eu tinha razão, né, na situação, mas eu perdi a minha razão pela falta de sabedoria. Então é importante a gente manter essa sabedoria. Eu vi uma frase, até me lembrei de trazer aqui para vocês. Eu vi uma frase do Thiago Brunet, eu acompanho muito o Thiago Brunet. E ele falou uma frase esses tempos aí que ficou isso na minha cabeça, sabe? E é muito certo isso. Ele disse que a diferença de um inteligente e de um sábio, isso é bem legal, isso aí, é bem forte. Que o inteligente, ele tem uma inteligência tão aguçada o quanto
ele é tão sábio, ele é tão inteligente que ele arruma estratégias para sair de um buraco onde um sábio jamais cairia. Isso é forte, viu? Isso é muito forte. Então me faz refletir muito sobre isso, né? A diferença de um inteligente e de um sábio. Um inteligente, ele tem a inteligência o suficiente para armar estratégias para sair do buraco, mas que um sábio jamais cairia. Então que a gente possa afiar o nosso machado da sabedoria para a gente não cair nesses buracos. Esses buracos que a vida nos prepara por aí. Tá bom? Queria deixar então essa reflexão aí com vocês, que vocês possam refletir assim como eu reflito, usar as coisas do passado ou usar umas referências que estejam ao nosso alcance, que a gente olha assim, por isso ali eu não quero passar. Tá bom? Que a gente possa afiar o nosso machado da sabedoria e que a nossa vida possa ser a cada dia um pouco melhor. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.